E vamos lá, vamos começar a aula falando de gestação. E aqui eu quero te trazer várias informações bem importantes de fisiologia e de biomecânica. Talvez eu vá trazer coisas que você nunca ouviu falar. Por quê? Porque isso é um assunto bem aprofundado. Eu vou ir lá no subsolo da gestação para te fazer entender tudo que a gente vai atuar. Porque é só assim que a gente vai desenvolver aquela segurança que eu te falei lá no começo da aula. E eu vou começar te falando sobre a redução, setinha para baixo, redução na função do diafragma. Isso vai acontecer porque a gente tem a elevação dessa cúpula diafragmática pelo aumento desse útero gravídico. E a gente tem um artigo de 2019, então super atual, que fala o quê? Que ao longo da gestação, a gente tem uma elevação da cúpula diafragmática em até 5 centímetros. Imagina um músculo subindo 5 centímetros da posição dele. Isso já altera a função, isso causa um estiramento da musculatura e ele não vai trabalhar da mesma forma. Outro ponto importante é que a gente não tem alteração só de diafragma, a gente tem alteração pulmonar também. Eu tenho uma redução, aqui nessa posição a gente consegue ver melhor, eu tenho uma redução do diâmetro céfalo-caudal desse pulmão, então reduz assim nessa direção, e eu tenho um aumento no diâmetro transverso e anteroposterior desse tórax, além de um aumento do ângulo subcostal. Então, reduz o diâmetro do meu pulmão, não consigo ventilar tanto base, porque o meu diafragma também não funciona bem, e essa gestante vai ventilar mais o quê? Ápice pulmonar. Então, ela fica numa respiração curta e ela não ventila toda essa região. Aliado a isso, eu tenho também um abdômen se desenvolvendo, se estirando, porque esse útero gravídico também vai estirar toda essa musculatura. Então, eu tenho uma redução também da função desse abdômen da gestante. E abdômen aqui eu falo, toda a musculatura abdominal vai estar em estiramento. E um músculo que está em estiramento, ele também perde funcionalidade. Então, a musculatura abdominal perde funcionalidade e a gente tem uma coisa que se chama teoria do cilindro. Eu tenho o abdômen na minha frente, tenho o diafragma aqui em cima, toda a região lombar fechando aqui atrás meu cilindro e embaixo quem fecha o assoalho pélvico. Se eu não tenho essa região aqui bem estável, trabalhando bem, eu já gero uma instabilidade da região anterior. E gerando uma instabilidade aqui na frente, eu também tenho instabilidade posterior, porque sobrecarrega toda a região, e essa sobrecarga também vai para baixo. Aliado a tudo isso, eu tenho o quê? Olha aqui, aumento da pressão intraabdominal. E esse aumento da pressão intraabdominal também é gerado pelo bebê crescendo dentro desse abdômen. Ele empurra todas as vísceras, aumentando essa pressão intraabdominal. E a gente tem, olha só, uma alta sobrecarga em assoalho pélvico. Essa musculatura fica extremamente sobrecarregada por todo esse aumento de pressão intraabdominal. Eu já vou te explicar muito melhor sobre isso. Aliado àquela sobrecarga de assoalho pélvico, eu tenho uma falha de fechamento de pressão uretral. Eu reduzo a minha pressão uretral durante a gestação por 2 motivos principais. O primeiro é um fator hormonal, que a progesterona vai gerar uma redução do tônus de toda a musculatura lisa. E segundo ponto, que também altera a sobrecarga em assoalho pélvico, é toda essa alteração postural que a gestante tem ao longo dessa gestação. Jéssica, mais pressão uretral e postura?
que isso tem a ver uma coisa com a outra? Coloca aqui embaixo se você também ficou com dúvida. Coloca aqui no chat, que muita gente fica com dúvida. Porque isso não é falado. Alteração postural, biomecânica, então a gente vai aprofundar isso ainda. Vamos lá. O que toda essa alteração biomecânica vai gerar em assoalho pélvico? Então vamos entender melhor. Deixa eu vir para esse lado de cá. A gente tem a nossa pelve, deixa eu pegar aqui, no centro do nosso corpo. E essa pelve, não está aparecendo aqui na imagem, mas eu vou colocar aqui só para representar. Ela está no centro do nosso corpo, então aqui no bonequinho a gente consegue ver no esqueleto. E ela vai absorver todas as cargas que vêm de cima, então principalmente a ação da gravidade. E ela absorve também todas as cargas que vêm de baixo. Quais são essas cargas? A reação da nossa pisada ao solo. Então essa pisada ela gera uma carga que sobe nessa pelve. Só que essa pelve ela vai ser alterada durante a gestação. E eu vou trazer alguns dados bem importantes para vocês. Essa pelve ela tem uma abertura, uma largura aumentada de 4,3 centímetros ao longo dessa gestação. E por que, Jéssica? Para acomodar esse útero gravídico, mas para preparar essa mulher lá para o parto. Outro ponto importante é que a gente tem uma alteração de 2,4 centímetros na base de apoio. Jéssica, o que é isso? A gestante não altera a postura? Não altera a base, o centro de equilíbrio? Para manter a postura, ela precisa abrir essa base de apoio e, consequentemente, essa pelve também sofre uma abertura, um aumento dessa largura. E o que eu quero te trazer com tudo isso? A gente precisa ter um eixo, uma carga, uma descarga de peso. Quando eu tenho uma alteração de toda essa postura, e principalmente na gestante, ela altera essa posição pélvica, geralmente indo para uma antiversão pélvica, por conta da hiperlordose lombar, eu tenho uma falha, uma alteração nas transmissões de carga na região lombopélvica em decorrência desse desalinhamento pélvico. A pelve, só de aumentar a largura e alterar o posicionamento dela, a gente já tem uma falha aqui. Somado a alterações biomecânicas, a gente tem os fatores hormonais. Tanto a relaxina quanto a progesterona vão gerar mais instabilidade ainda de toda a região lombopélvica e acarretar em mais alterações em assoalho pélvico. Então é isso que a gente vai ver agora. Aqui, musculatura de assoalho pélvico, parte profunda. A gente vai ter um estiramento, um alongamento da musculatura de assoalho pélvico ao longo da gestação. Por quê? Eu não falei que a gente tem toda uma alteração biomecânica, tanto na antiversão pélvica quanto na retroversão pélvica, essa musculatura ou vai estar em estiramento na antiversão, fora, ali longe da origem da inserção, ou muito próximo da origem, causando o quê? Aumento da tensão. Nas duas situações, eu tenho perda de função muscular. Eu tenho perda de função muscular e perda de fechamento uretral também. Com isso, eu posso ter muito mais chances de desenvolver uma incontinência urinária de esforço, por essa falha de fechamento, por essa também perda de função, mas também pelo aumento da pressão intraabdominal. Estão entendendo o que eu estou falando? Coloca aqui no chat para mim, tá? Porque é um assunto aí bem complexo, então eu preciso que vocês fiquem aqui comigo. Joga uma aguinha no rosto, toma um cafezinho para a gente seguir aí. Outro ponto bem importante é que deixa eu pegar aqui, só do útero pesar em cima da bexiga, eu já tenho uma irritabilidade de toda essa parede vesical e com isso eu posso gerar sintomas de urgência miccional.
Aliado a esse fator, eu também tenho outro ponto. O útero pesando aqui em cima, eu reduzo a quantidade de urina que cabe aqui dentro, gerando aumento da frequência urinária e sintomas também de urgência. E não é só fatores miccionais que são alterados. A gente também tem a distensão dos ligamentos pélvicos, provocando mais chances de um prolapso de órgãos pélvicos, e a gente também tem alterações anorretais, como a constipação, pelo fator da progesterona, diminuindo toda a motilidade gastrointestinal, assim como o útero empurrando todas as vísceras abdominais, vísceras intestinais contra a parede posterior e também reduzindo ainda mais toda essa motilidade. Outros fatores alterados ali na região anorretal são em relação a hemorroidas, por toda essa redução da diminuição do tônus da musculatura lisa, e também pode acarretar em incontinência anal, tanto para gases quanto para fezes. Olha só quanta alteração que a gente pode ter nessa gestação e que aí entra o nosso trabalho. A gente vai prevenir todas essas disfunções ocasionadas pelas alterações fisiológicas da gestação. Então vamos lá. E aqui a gente também tem um fator bem importante, que é o quê? Uma sobrecarga. Aqui a setinha tá errada, essa setinha é para cima. Eu tenho um aumento na sobrecarga em musculaturas e articulações posteriores. Por que disso? Porque tem todo o deslocamento do centro de gravidade e essa musculatura aqui posterior vai estar em tensão, como se eu mantesse uma tensão para manter essa gestante de pé. Então, toda essa musculatura em tensão vai gerar o que no meu assoalho pélvico? Um estiramento. Então, isso também pode acarretar em perda de função de assoalho pélvico, mas pensar também que aqui a gente vai ter uma falha da estabilidade posterior, a gente já viu que tem falha anterior e um aumento da sobrecarga em assoalho pélvico. E agora a gente vai entender aonde que a gente vai agir nessa gestante. Então, a gente vai começar a pensar sobre o quê? A estabilização de abdômen, de assoalho pélvico e de lombar. Então, pensando nisso, que a gente viu que precisa de toda essa estabilização, porque está muito instável todas essas regiões, a gente tem um artigo de 2019 que mostra que os melhores exercícios para toda essa estabilização, quais são? Ativação de transverso do abdômen e de assoalho pélvico. Olha que interessante. Então, como é que a gente vai trabalhar nisso? Através de exercícios respiratórios. Então, a gente pode pedir para a nossa paciente, enche a barriguinha e quando soltar, quando expirar, ativa bem esse abdômen. Trabalhando bem essa ativação do abdômen dela, a gente está trabalhando o quê? O transverso do abdômen. Só de posicionar a nossa paciente sentada na bola, eu já estou trabalhando essa estabilidade corporal, trabalhando essa estabilidade de tronco, de abdômen, de assoalho pélvico. Então, a gente, além de posicionar ela sentadinha, a gente pede para ela, ativa abdômen, ativa assoalho pélvico, para gerar toda essa estabilidade. Aliado a isso, a gente também vai trabalhar a consciência postural, de como ela vai se levantar, de como ela vai se deitar, tanto da cama quanto do sofá, como que ela vai sair do carro, todas essas alterações posturais, todas essas orientações que a gente vai passar para ela para melhorar essa estabilidade também. E muito consciência de assoalho pélvico, de treinamento da musculatura de assoalho pélvico, consciência corporal geral e de assoalho pélvico, para a gente garantir esse suporte inferior de todo esse cilindro. E pensando nessa sobrecarga em abdômen, assoalho pélvico e lombar, o que que a gente vai fazer? Esse artigo de 2020 é um artigo que fala sobre exercícios de alto impacto na gestação e o que que a gente tem que fazer para reduzir essa sobrecarga. Deixa eu passar para cá.
Para reduzir essa pressão intraabdominal, a gente tem que passar orientações para essa paciente, principalmente através de exercícios respiratórios. Coloca aqui embaixo. Vocês orientam a paciente de vocês a praticar atividade física ou mandam ela parar? Porque a gente não pode mandar essa paciente parar de fazer atividade física. A gente tem que pedir para ela continuar, mas a gente tem que orientar a nossa paciente. E o que a gente vai orientar? Que ela expire sempre que fizer força, ativando o abdômen e assoalho pélvico. Minha paciente não vai conseguir fazer isso logo de cara? Não, mas a gente vai treinar com ela no consultório para que ela faça certinho lá na atividade física e possa reduzir toda essa pressão lá no exercício. Ah, é só no exercício, Jéssica? Não, não é só no exercício. Se ela já tiver outro bebê, reduzir a pressão também quando ela pegar esse bebê, quando ela botar no berço, ou lá a nossa paciente do pós-parto, já pensar nela também. Esse abdômen também vai estar instável, então a gente também tem que pensar nessas orientações lá no pós-parto. E pensando em estabilidade pélvica e sacroiliaca, o que a gente vai ter que trabalhar? Falando em estabilidade, a gente tem que gerar o quê? Estabilidade. E como que a gente gera estabilidade? A gente tem que fortalecer musculatura proximal a essa pelve para garantir essa estabilidade. Quem são? Glúteo, ilho-psoas, piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, toda aquela anatomia que a gente tem que saber para trabalhar essa musculatura. Ah, Jéssica, eu vou ficar trabalhando o glúteo com a minha paciente? Não isolado, mas tu pode trabalhar glúteo num exercício. Ah, numa ponte, o início da ponte, eu não gosto de ponte completa, que gera muita sobrecarga para a paciente. Eu trabalho o movimento de antero e retroversão bem inicial, para gerar essa ativação do glúteo, gerar essa mobilidade pélvica e essa ativação. A gente também precisa trabalhar musculatura de assoalho pélvico, porque vai garantir também a estabilidade pélvica e sacroiliaca. Outro ponto é trabalhar mobilidade, porque às vezes essa instabilidade está piorando por conta de bloqueios nessa pelve e nessa sacroiliaca. Mas a gente só vai saber disso se a gente avaliar. Então, a gente também trabalha com mobilidade. E muito importante, técnicas de terapia manual. O fisioterapeuta que não domina técnicas de terapia manual já está desatualizado. Depois eu vou te mostrar como aprofundar esse teu conhecimento. Espera aí. Alguém aqui não domina ainda técnicas de terapia manual? Coloca aqui no chat para mim, que eu quero saber. Vamos lá. Músculos do assoalho pélvico. O que a gente deve trabalhar na gestação? Primeiro que não existe protocolo. Não existe receita de bolo, cada paciente é única e a gente só vai entender as demandas e necessidades dela através de uma avaliação funcional dessa musculatura. Ah, Jéssica, como que eu avalio? Eu vou avaliar postura, eu vou avaliar abdômen, eu vou avaliar a região externa, região de vulva, mas eu também vou fazer toque. Ah, Jéssica, tu faz toque antes do segundo trimestre? Com certeza, não existe o porquê de a gente não fazer toque. Lembrando que o nosso toque vai até metade da segunda falange, ele não vai até o fundo desse canal. A gente não vai tocar em colo uterino, não vai avaliar dilatação, nada disso. A gente vai avaliar musculatura superficial e musculatura profunda de assoalho pélvico. O que a gente vai avaliar? Vai avaliar função muscular, vai avaliar força, resistência, coordenação e capacidade de pré-contração. O que é a capacidade de pré-contração, gente? Coloca aqui embaixo para mim no chat. A capacidade de pré-contração é a capacidade do músculo de reagir ao aumento da pressão intraabdominal. E não é isso que a gente tem na gestação? Não aumenta a pressão intraabdominal? Então a gente tem que trabalhar muito com a nossa gestante essa ativação do músculo em resposta ao aumento de pressão intraabdominal. Como que a gente faz isso, Jéssica? Olha só, um exercício bem bobinho para vocês fazerem no consultório com a paciente de vocês. Contrai, levanta um braço, volta relaxando.
só de levantar o meu braço, eu já aumento ainda mais a minha pressão intraabdominal e eu já tô treinando a pré-contração. Ah, Jéssica, minha paciente não consegue. Então, a gente tem que fazer um exercício mais bobinho ainda. Contrai, dá uma tossezinha leve, relaxa. Isso é um exercício de pré-contração. A partir da avaliação, a gente vai ver as demandas da nossa paciente e daí vai montar um treinamento da musculatura de assoalho pélvico. Ok, pessoal? Coloca aqui embaixo para mim no chat se vocês estão entendendo bem tudo que eu estou falando. Sobre o TMAP, a gente fala muito de TMAP para incontinência, né? Prevenção de incontinência. Mas o TMAP, ele serve para prevenir todas as disfunções de assoalho pélvico. E todas que eu falo são incontinência urinária, de urgência, de esforço mista, incontinência anal para flatos, para fezes líquidas e sólidas, prolapsos de órgãos pélvicos e disfunções sexuais. Já é comprovado, a gente já tem revisão da Cochrane que comprova que a musculatura de assoalho pélvico treinada, então esse treino que a gente faz, vai prevenir e tratar incontinência urinária e incontinência anal. Olha que interessante, né? Então a palavra-chave é prevenção. Toda paciente deveria ir para físio, mesmo aquela paciente que não apresenta disfunção nenhuma. Por quê? Porque a palavra-chave é prevenir, ok? Vamos lá. E agora a gente vai começar a falar da nossa atuação lá no parto. Então continua aqui comigo. Tá anotando tudo? Não perde nada dessa aula porque ainda tem muito conteúdo. Então vamos lá. Jéssica, a gente vai falar sobre a atuação da físio na sala de parto? Não, não é esse o meu objetivo aqui contigo. O meu objetivo é falar o que a gente vai fazer ainda na gestação para preparar essa mulher para o parto. E é isso que eu vou te passar agora. Sobre o parto, a gente pensa muito, o preparo para o parto, eu estou preparando a mulher para o parto vaginal. Não, nos dois momentos, nas duas vias de parto, a gente tem alteração de assoalho pélvico. Essa revisão aqui de 2021, então uma revisão bem recente, mostra que a cesariana não é fator protetivo para o assoalho pélvico. A gente não pode confirmar isso ainda. Quem sabe um dia, não sei, tá? Acredito que não. As evidências mudam muito, mas acredito que essa informação não mudará. Então, pensando nas duas vias de parto, nas duas, musculatura de assoalho pélvico altera a função e a gente viu que a própria gestação altera a função, então a gente já tem que trabalhar essa musculatura, não pensando só em via de parto, mas pensando na própria gestação e preparar essa mulher também para o pós-parto. E esse trabalho com essa mulher, ele se inicia na gestação, pensando lá no parto agora, tá, pessoal? Então, vamos lá. Sobre o TMAP, Jéssica, TMAP para o parto, a gente faz contração no momento do parto? Não, não faz. Mas o que o TMAP vai ajudar no parto? Primeiro, coordenação. A mulher precisa saber contrair e saber relaxá-la no momento do parto. Se ela não tiver esse domínio do relaxamento, lá no momento do parto, no momento que o bebê estiver alongando a musculatura de assoalho pélvico, que ela se alonga quase 4 vezes o tamanho desse músculo, essa mulher, ela não vai conseguir inibir contrações involuntárias da musculatura em virtude do estiramento. Meu Deus, Jéssica, repete. Sim, musculatura de assoalho pélvico tem um reflexo de estiramento. No momento do parto, a musculatura vai se alongar quase 4 vezes o tamanho dela. Então, tem esse reflexo no momento do estiramento de contração, para inibir aquele estiramento. Então, a mulher tem que adquirir essa capacidade de inibir essas contrações reflexas, contrações involuntárias da musculatura de assoalho pélvico. E esse treino a gente faz na gestação. Esse treino através do treinamento da musculatura de assoalho pélvico, treinando consciência perineal, treinando coordenação, treinando capacidade de relaxamento. Assim a gente vai dar essa consciência para nossa paciente lá no momento do parto.
E esse músculo, ele também tem que ter função adequada. Deixa eu pegar minha boneca aqui para te mostrar o que eu tô falando. No momento que o bebê está descendo no canal vaginal, a gente precisa de um músculo com a pressão adequada para justamente reduzir o diâmetro cefálico, o diâmetro da cabeça do bebê, para aumentar o diâmetro dentro dessa pelve. E isso quem faz é a musculatura de assoalho pélvico. Se o músculo está muito fraco, sem pressão nenhuma, não consegue acoplar essa cabecinha do bebê e reduzir esse diâmetro. Então, o bebê entra com um diâmetro maior e a chance de lacerar a musculatura é ainda maior. Então, a gente tem que preparar essa mulher para relaxar a musculatura, mas esse músculo tem que estar preparado também para ter pressão suficiente para reduzir o diâmetro cefálico. Meu Deus, Jéssica, quanta informação! Sim, eu falei que eu ia trazer muita informação para você. Coloca aqui no chat para mim o quão empolgada vocês ainda estão para essa aula, que eu sei que a cabeça está fritando agora. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu pegar aqui. E sobre massagem perineal. A massagem perineal é uma das coisas que a gente mais tem de evidência no momento do treinamento para o parto, no preparo para o parto dessa mulher. O que é a massagem perineal, Jéssica? Eu não conheço a massagem perineal. A massagem perineal são técnicas de mobilização de tecidos moles, de músculo, de fáscia, para gerar um alongamento dessa musculatura e preparar para aquele alongamento de 4 vezes o tamanho do músculo que eu te falei no slide anterior. Então, essa massagem perineal já tem várias evidências, inclusive revisão da Cochrane, que fala dos benefícios da massagem perineal. A gente tem muitos resultados positivos com o uso da massagem. Entre eles, redução da incidência de epísio e laceração perineal de 3º e 4º grau, que são as lesões do esfíncter anal. Diminuição significativa na segunda fase do trabalho de parto. Imagina diminuir o tempo, isso ajuda a diminuir a dor também naquele momento. Redução da dor perineal no pós-parto. Redução das chances de incontinência anal, porque se eu reduzo laceração de 3º e 4º grau, eu também previno incontinência anal. Melhora da cicatrização de feridas, porque a massagem perineal estimula ali o aumento da circulação, então auxilia nessa cicatrização. E a gente também tem desfecho para o bebê, não é só benefício para a mãe. A melhora dos scores Apgar, que é um exame de vitalidade do bebê no 1º e no 5º minuto de vida, para avaliar essa vitalidade, eles são melhores em bebês de mães que fizeram a massagem do que em bebês de mães que não fizeram. Olha que legal! Então a gente consegue melhorar também como o bebê nasce. Isso é muito interessante. Vamos lá. Sobre a massagem perineal, quando que a gente começa a massagem? Os estudos mostram que a gente deve começar por volta das 34 semanas gestacionais, e a gente vai fazer 2 vezes na semana. Ah, Jéssica, mas a minha paciente vai só uma vez por semana no consultório. A outra vez ela vai ter que fazer em casa. E a gente vai, olha aqui, ó, orientar a paciente a realizar em casa. E a gente vai explicar bem bonitinho para ela fazer. Eu sempre indico para o marido fazer, por quê? Imagina a mulher com barrigão ter que ficar nessa posição com o dedo assim, né? Então ela vai ter que ficar toda torta para alcançar a região de vulva e de canal vaginal. Então eu explico para ela e ela passa para o marido, mando todas as orientações e é o marido que vai fazer. Jéssica, meu marido não conseguiu fazer. Ele vem no consultório e eu explico para ele como é que ele vai fazer. Já fiz algumas vezes isso. A gente vai trabalhar tanto externamente, então região de vulva, preparando pele, fáscia, músculo superficial, e depois a gente vai fazer em canal vaginal para preparar a musculatura superficial. Então, primeira falange, musculatura superficial, e na segunda falange a gente está trabalhando musculatura profunda. Meninas que estão aqui comigo, coloca aqui no chat se vocês já sabem fazer a massagem perineal ou se tem alguma dúvida ainda. Vamos lá.
E sobre treinamento respiratório? Ah, eu só trabalho com treinamento respiratório para o parto lá no final da gestação? Não, não pode. A gente vai trabalhar esse treinamento respiratório desde o início da gestação. A gente viu que para gerar estabilidade, para melhorar a ventilação, para ativar o assoalho pélvico, a gente vai fazer esse treinamento. Mas agora, esse treinamento respiratório, ele muda de nome. Treinamento respiratório para o parto. Porque a gente quer preparar a mulher para saber respirar na dilatação e no período expulsivo. Jéssica, tem diferença? Tem muita diferença. Na dilatação, eu vou orientar que a minha paciente faça uma respiração diafragmática. Então, ela inspira, enche a barriguinha, expira e deixa a barriga voltar. É uma inspiração lenta e tranquila e aqui eu vou trabalhar muito o controle da ansiedade. O que a gente faz quando a gente sente dor e está ansiosa? A gente altera muito o nosso padrão respiratório. Geralmente é uma respiração curta e rápida. Isso gera mais ansiedade ainda. Aquela história da respiração de cachorrinho no parto, isso aí já foi faz bastante tempo e quem usa isso ainda está desatualizado. Na dilatação, então, bem respiração tranquila, lenta, para controle dessa ansiedade. E no expulsivo? Meu Deus, Jéssica, como é que eu faço esse treinamento com a paciente? Espera aí que eu já vou te explicar. Lá no expulsivo, a gente vai ajudar o útero nessa contração que ele faz. O útero se contrai do fundo dele, então de cima para baixo e de fora para dentro. Então, amassando o bebê nessa direção, em direção à região pélvica. E a gente vai trabalhar uma respiração com o diafragma, mas a gente também vai agora ativar o transverso. Por quê? Eu quero ajudar esse útero nessa descida do bebê. Aqui eu vou fazer uma respiração lenta e profunda, mas agora, o que antes eu não ativava o meu abdômen, agora eu vou ativar. Então, eu vou inspirar e quando eu expirar, agora a paciente vai ativar o abdômen dela. Então, ela ativou o abdômen. E por que eu fiz com a boca aberta e eu fiz esse A? Isso se chama vocalização. Então, boca aberta e com a vocalização. Existe uma associação da nossa glote, toda essa região de mandíbula, de masseter, com toda essa cadeia anterior. Quanto mais travada, então, força, né, valsalva, que é tão usada ainda no momento do parto, uma pena. Quando a gente faz isso, a gente trava toda a cadeia anterior e, consequentemente, eu travo o meu assoalho pélvico. Então, gero mais tensão ali ainda. Então, a gente quer exatamente o contrário, eu quero relaxar essa musculatura. Então, eu vou inspirar e eu vou prolongar essa expiração. Quanto mais prolongada essa expiração, melhor, porque eu consigo ativar mais o meu transverso. Então, uma respiração lenta, tranquila, uma respiração profunda, ativando o abdômen com a boquinha aberta. Tranquilo, meninas? Conseguiram entender? Coloca aqui no chat para mim se vocês entenderam. E a gente já tem evidências, olha só que interessante, tanto no primeiro estágio de trabalho de parto, quanto no segundo estágio de trabalho de parto, que a respiração ela é efetiva. Então, olha que incrível é a gente treinar a nossa paciente para respirar adequadamente no momento do parto. Jéssica, mas não falam que o parto é intuitivo? Falam. Só que, dependendo da equipe que está ali atendendo essa paciente, eles vão orientar o quê? A valsalva. Tá? Então, se a gente não orientar essa nossa paciente, vai chegar lá no momento do parto e ela vai respirar errado. Então, a gente precisa, sim, trabalhar isso já na gestação. Então, vamos lá. E sobre o treinamento do expulsivo? Agora eu vou colocar fogo no parquinho, porque eu vou derrubar também alguns mitos que estão aí na obstetrícia há muito tempo. Meu Deus, Jéssica, lá vem ela. Coloca aqui embaixo se você quer que eu coloque fogo no parquinho. Vamos lá. O treinamento do expulsivo, eu lamento te informar
que com o uso do Epinô, então balãozinho, eu nem tenho Epinô e eu já vou te explicar por quê. Eu uso um balão de biofeedback, tá? Balão de biofeedback por quê? Porque a gente não precisa da marca em si, e sim da função desse treinamento, desse balãozinho. E o balão de Epinô, o balão de biofeedback, ele não está associado ao alongamento da musculatura de assoalho pélvico e nem à prevenção, deixa eu passar para cá, prevenção de trauma perineal. Não existem evidências que comprovam isso ainda. Como eu falei, pode ser que daqui a pouco essa minha fala esteja incorreta. Mas, nesse momento, esse balão de biofeedback, o Epinô, não previne trauma perineal. Por que que a gente continua usando isso ainda, meu Deus? Já vou te explicar por quê. Porque o treinamento do expulsivo não é só com balão. Se você estiver fazendo isso, você está fazendo errado. Porque o treinamento do expulsivo, ele é feito com balão de biofeedback. A gente vai insuflar ali, a gente pode insuflar de 8 a 10 vezes o balãozinho. Não precisamos chegar a um diâmetro elevado ali do canal vaginal, até porque o nosso objetivo não é alongar a musculatura, o nosso objetivo é favorecer o treinamento do relaxamento. Lembra que eu falei de preparar a mulher para inibir aquelas contrações involuntárias da musculatura pelo estiramento? É isso que a gente vai trabalhar com o balão. Então, eu vou treinar minha paciente para que com o balão no canal vaginal, ela não queira contrair, e sim relaxar a musculatura. Mas, como eu falei, não é só o balão. Eu vou treinar através de uma respiração adequada e também associar as posições durante o parto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou treinar com um balãozinho, coloco, vou insuflar. O paciente está sentindo que está ali alongando, está percebendo bem. Coloquei. E agora eu vou pedir aquela respiração que eu fiz anteriormente, do A. Então, inspira, expira e ela vai deixando esse balãozinho descer, porque ela está mantendo região vaginal relaxada, assoalho pélvico relaxado. Mas como eu falei, não é só isso. Às vezes, na posição de decúbito dorsal inclinado, ela até consegue relaxar. Mas e se eu colocar ela de 4 apoios? Se eu colocar ela de cócoras? Será que ela vai ter a mesma percepção? Então, esse treinamento, eu tenho que começar lá na posição de decúbito dorsal, mas eu tenho que treinar isso também em outras posições, para preparar essa mulher, preparar ela para o expulsivo em várias posições. E daí vai chegar lá no momento do parto, daí ela vai dizer, nossa, Jéssica, tu me preparou e aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu percebi o bebê descendo no canal vaginal e eu consegui relaxar. Eu estava numa posição que eu sentia que eu conseguia respirar adequadamente, que eu estava relaxada. Olha que legal isso, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. O treinamento do expulsivo é isso, e não só o uso do balão de biofeedback. Falei que eu ia colocar fogo no parquinho, porque muita gente só usa o balão de biofeedback para treinar alongamento. E para prevenir trauma perineal ainda prometendo isso. A gente não pode prometer isso. A gente vai falar que a gente vai preparar ela para o relaxamento e para saber respirar de maneira adequada em cada posição de parto. E aqui entra também o quê? Se eu falo de respiração, se eu falo de posição, eu estou falando também do quê? Aula de parto! No preparo para o parto, eu também faço com esse casal ou com outro acompanhante dessa mulher, uma aula de parto. Eu faço no consultório por volta das 37, 38 semanas. Depende também de como esse bebê está apressadinho ou não. E daí a gente vai preparar esse casal para respirar adequadamente, para saber as posturas, para entender a biomecânica, explico que o bebê não desce reto, que ele vai fazendo os movimentos dentro desse canal, e daí sim eles vão entendendo essa mecânica pélvica e sabendo se posicionar adequadamente no momento desse parto. É uma aula bem legal e eu te indico fazer.
no pós-parto, a gente divide a atuação da físio no puerpério imediato, tardio e remoto. O puerpério imediato é do 1º ao 10º dia. O puerpério tardio é do 11º ao 40º dia. E o puerpério remoto é a partir do 41º. Então, a gente vai atuar nesses 2 períodos. Ah, Jéssica, a gente atua em todos os períodos? Sim, com mais intensidade, com mais ênfase no puerpério imediato e no puerpério remoto. Então, vamos lá. No puerpério imediato, a gente tem que pensar, tem que sempre lembrar que as instabilidades e a redução da funcionalidade não voltam ao normal assim. Bebê saiu, voltou tudo ao normal. Não é assim. E a gente também tem uma alteração do tônus de assoalho pélvico e de abdômen, que esse tônus ele volta próximo do tônus pré-gravídico até 6 semanas depois desse parto. E o que isso quer dizer? Que se a gente não age já imediatamente depois desse parto, já no puerpério imediato, esse tônus pode nunca voltar ao normal ou demorar mais ainda para voltar. Então é muito importante a nossa atuação precoce lá no puerpério imediato. Vamos lá. Esse retorno precoce, a gente vai trabalhar muito a ativação dos músculos. Quais os músculos? Assoalho pélvico, principalmente, e também abdômen. Mas não é só isso. A gente tem um fator agravante, que agora o bebê está fora da barriga. Antes, a mulher cuidava mais da postura, fazia mais os exercícios, tinha noites de sono contínuas. Agora não, agora o bebê nasceu, ela tem uma demanda, ela tem uma nova rotina, tem amamentação e tem uma questão muito importante que é o quê? Olha só, essa foto eu peguei do Google, mas é uma foto que representa a nossa paciente quando ela vem na consulta de pós-parto. Olha a postura dessa mulher. Abdômen totalmente relaxado, coluna lombar sobrecarregada e assoalho pélvico totalmente relaxado e ainda pior, recebendo toda a sobrecarga dessa posição e do peso do bebê. Voltando a lembrar, a gente ainda tem instabilidade em região de abdômen, região lombar e região de assoalho pélvico. O bebê nasceu, mas essa instabilidade ela não volta ao normal, como eu falei, assim. Então vai demorar um tempo para todos esses órgãos, toda essa musculatura voltar à funcionalidade normal. Por isso que é tão importante a gente já agir com as orientações, com as técnicas, com exercícios, já desde um primeiro momento. Então, quando a gente pensa já em puerpério imediato, a gente pensa em orientações de postura também. Orientações de como pegar esse bebê, orientações de como se posicionar, né, para pegar o bebê, para tirar ele do berço, para amamentar. Tudo isso é papel da físio também. A gente está trabalhando com biomecânica aqui, então é nosso papel orientar a nossa paciente também nesse pós-parto. E falando de puerpério imediato, a gente vai dar orientações após falar com a paciente. Como assim, Jéssica, após falar com a paciente? Está ali do lado dela? Não, eu não estou lá do lado dela. Você pode ser que esteja, mas eu pergunto sempre para a paciente ou ela me manda. Jéssica, o bebê nasceu. Daí eu pergunto, como é que vocês estão? Como é que foi o parto? Daí para ela me contar e para eu poder passar orientações para ela. Vocês fazem isso também? Ou vocês estão lá na sala de parto com a paciente? Coloca aqui no chat para mim, para eu saber. E o que a gente vai passar de orientações? Como eu falei, orientações posturais, orientação de como pegar o bebê, como se posicionar de pé, como amamentar, então orientações para amamentação, redução das dores, dores em região de cesariana, dores em região de laceração, e eu já vou te mostrar uma evidência que mostra uma técnica bem legal para isso. Orientações para o bom funcionamento intestinal. Esse intestino também não volta ao normal logo depois do parto, principalmente se a gestante teve um parto, se essa mulher teve um parto cesariana. Por quê? A anestesia tende a reduzir o peristaltismo e
medicações analgésicas tendem a reduzir ainda mais. Então, orientações de como se posicionar no vaso, orientações de deambulação, que a deambulação vai favorecer bastante o peristaltismo. Não precisa ser uma deambulação extensa, uma deambulação ali paradinha, ou a própria mobilidade pélvica se tiver uma bola e ela não tiver dor, né? Então, vários exercícios que a gente pode estar orientando para a nossa paciente, e o próprio exercício respiratório também vai favorecer essa ativação de toda a região intestinal, vai fazer essa mobilidade de vísceras, então também agindo nesse fator intestinal. É muito comum no pós-parto que a paciente tenha uma constipação ali, tenha medo de evacuar, principalmente depois de uma cesariana. Então, até uma dica bem interessante é a gente já orientar para ela lá na gestação uma contenção da cicatriz. Uma contenção que pode ser com uma toalhinha, um travesseiro. Então, coloca ali na cicatriz para levantar quando ela for evacuar, para que ela não sinta tanta dor, como se fosse uma pressãozinha ali. Ah, Jéssica, então poderia ser usado uma cinta para essa contenção? Não, a gente não indica cinta, porque como eu falei, a gente precisa do retorno de função de musculatura de abdômen, de assoalho pélvico, de lombar. E quando eu coloco a cinta, meu abdômen vai estar ali relaxado, minha lombar vai estar ali relaxada e o retorno vai acontecer mais tardiamente. Eu também oriento a ativação de abdômen e de assoalho pélvico. Assoalho pélvico, lembrando que a gente tem que esperar 6 horinhas para um parto vaginal e 12 horinhas para o parto cesárea. Por que isso, Jéssica? Porque a gente precisa dar esse tempo para a paciente recuperar, tá? É um tempo de homeostasia corporal e ela precisa desse tempinho. Então, exercícios respiratórios e exercícios miolinfocinéticos. Meu Deus, que palavrão é esse? São exercícios para estimular o sistema linfático, que a puérpera também pode ter edema. Então, a dorse e a plantiflexão, tanto deitadinha com os pés elevados, quanto também em pé. Só de estar na posição de pé, fazendo a plante, a dorsiflexão, a gente já está estimulando esses exercícios miolinfocinéticos, além dos exercícios respiratórios, que também favorecem toda essa circulação linfática. Como eu falei, eu trouxe para vocês uma técnica, que é uma técnica bem fácil para a paciente aplicar, que é o uso do absorvente geladinho. Aqui eles falam na epísio, mas a gente pode usar também na laceração, que é o quê? A paciente colocar água nesse absorvente geladinho, botar para congelar, ainda na gestação, e no pós-parto ela vai levar ali para a maternidade e ela vai usar esse absorvente geladinho para reduzir dor, melhorar a cicatrização, melhorar também toda a circulação da região. Essa revisão sistemática mostrou que melhora até para a paciente amamentar, reduz dor, melhora a funcionalidade dela, com 2 aplicações diárias de 15 minutinhos. Então, é uma técnica bem fácil que a gente pode orientar para a nossa paciente. E do puerpério imediato, a gente já pula para o remoto? A gente vai avaliar a paciente só lá no remoto, a gente vai deixar ela abandonada no puerpério tardio? Nada disso, não pode. O que a gente vai fazer? A gente vai monitorar a nossa paciente, pode ser até pelo WhatsApp, perguntar como é que ela tá, perguntar se ela tá seguindo as orientações e perguntar se ela tem alguma queixa, perguntar se ela teve alguma perda urinária, se ainda tá constipada, se ainda tá com edema. Então, tudo isso a gente vai questionar e a gente pode orientar também. E agora a gente vai falar sobre puerpério remoto. A nossa reavaliação, geralmente ela acontece por volta dos 40 dias. E o que a gente vai reavaliar com essa paciente? A gente vai fazer uma anamnese, então verificando as queixas e demandas dela. A gente vai avaliar abdômen, avaliando também toda a parte respiratória, a avaliação das pressões em abdômen, em assoalho pélvico, reavaliar esse assoalho pélvico, reavaliar a diástase, tudo que a gente precisa para verificar a funcionalidade de tudo que foi alterado na gestação e verificar como está agora nesse puerpério remoto. A gente vai também verificar o retorno à vida sexual e o retorno à atividade física, então orientando e verificando as queixas dela, verificando qual atividade física ela quer retornar e as principais orientações para essa atividade.
E quando a gente pensa em puerpério remoto, dependendo das queixas e da avaliação, ou a gente vai fazer uma consulta de pós-parto, a gente já orienta e logo depois de um mês a paciente retoma, depois de 3 meses ela retoma e depois de 6 meses e depois a cada 1 ano. Então essa continuidade de tratamento é uma forma de eu estar sempre de olho nessa paciente, verificando como ela está depois desse parto. Minha paciente apresentou queixa, por exemplo, uma incontinência urinária, eu vi que foi por falta de função muscular, ela está precisando melhorar a força dessa musculatura, está precisando ativar a pré-contração. No pós-parto remoto, eu já posso entrar com técnicas que antes na gestação eu não poderia mais trabalhar. Por exemplo, uma eletroterapia. Minha paciente não está ativando quase nada da musculatura, então posso entrar com uma eletro. Eu vou também trabalhar a reabilitação de diástase. Hoje, um dos melhores exercícios considerados, para uma reabilitação de diástase, para trazer função aí, é a ativação de transverso. Exercício abdominal, algumas outras técnicas ainda não têm evidências que sustentam a efetividade. O que a gente vai trabalhar também com essa mulher? Treinamento da musculatura de assoalho pélvico, com ou sem o biofeedback. A gente pode trabalhar também com os cones e as bolinhas de Benoit, que antes na gestação a gente também deveria trabalhar, agora a gente pode. A gente pode trabalhar com a vibração, tanto externa, relaxando musculatura, trabalhando na cicatriz de laceração, mas a gente também consegue trabalhar para ativar essa musculatura, gerando mais circulação, trabalhando também com técnicas de terapia manual, por exemplo, numa cicatriz de cesárea, numa cicatriz de epísio, numa cicatriz de laceração. Então, o caminho é bem amplo para a gente atuar e tudo vai depender do quê? Da avaliação e da queixa da minha paciente. Então, com base nessa avaliação e nessa queixa, eu vou montar o meu plano de tratamento e o meu acompanhamento para esse puerpério remoto. Vamos lá. Nesse puerpério remoto, a gente tem evidências que sustentam o uso do treinamento da musculatura de assoalho pélvico, tanto para reduzir a incontinência urinária quanto a incontinência anal, isso já é comprovado. O efeito também desse treinamento na função sexual e na qualidade de vida dessa mulher, que é muito importante esse retorno à vida sexual e o retorno com qualidade. E também a gente tem evidências trazendo também sobre os efeitos de assoalho pélvico depois de uma cesariana. Então não é porque foi uma cesariana que a gente não tem efeito, que não tem alteração de função ali de assoalho pélvico. A gente também tem que avaliar e tem que tratar se for uma queixa, se a gente encontrar ali numa avaliação alguma disfunção. Outro ponto importante é que aquela dor pélvica, dor lombar, a diástase, a instabilidade, a gente também consegue atuar em todo o conjunto. Lembra do cilindro que eu falei lá na gestação? A gente vai atuar nele agora no pós-parto também. Então, trabalhando diafragma, trabalhando toda essa estabilização abdominal, estabilização de assoalho pélvico e também trabalhando a lombar, dando toda essa estabilidade, reduzindo dor sacroiliaca e melhorando todo esse controle, essa consciência corporal dessa mulher também no pós-parto.